Oi, gente, vou buscar fazer um resumo do estudo de Psi-Sofia hoje, mas eu recomendo fortemente que vocês possam assistir, porque a gente está conseguindo afunilar bastante a reflexão, trazer muito para a vida, está sendo realmente muito interessante. Então, a gente chegou no momento onde Sofia, ela reconhece, né, o equívoco dela, ela reconhece o que aconteceu, e ela traz ali, aparentemente no texto, a gente no primeiro momento tem uma sensação de vingança, mas conforme você vai lendo, vai fazendo a reflexão como um todo, é perceptível a intenção dela de que a lei de causa e efeito seja cumprida, né? Que os Aeons e Arcontes que fizeram ela cair, que levaram ela, né, ao sofrimento, que eles passem pelo que eles precisam passar, que eles, de certa forma, paguem aquilo que eles... o movimento que eles tiveram, né? E que eles não tenham acesso àquilo que hoje a gente vê como uma coisa positiva. É como você plantar algo e colher exatamente aquilo, e não que eles escolham aquilo que eles não plantaram, né? Então tem esse movimento de Sofia, esse clamor dela, a luz superior, para que isso aconteça com eles e que ela seja acolhida, que essa luz venha até ela e que ajude ela a voltar para o propósito inicial, para o objetivo inicial, porque ela reconhece que ela acabou se iludindo então com a luz deles e cedendo a isso. E também tem um movimento muito interessante que leva a gente à percepção de que o que aconteceu com Sofia acontece com todos nós, já aconteceu muitas vezes e ainda vai acontecer muitas vezes, com um único objetivo, o de permitir que a gente evolua, de fazer com que a nossa evolução aconteça. Porque quando tudo está muito favorável na nossa vida, quando a gente não tem desafios para o nosso crescimento, a tendência é que a gente se acomode e não cresça, não desenvolva todo o nosso potencial, né? A gente até no estudo fez uma relação política, social, cultural, de como nós estamos vivendo exatamente aquilo que a gente precisa viver para que enquanto humanidade a gente possa crescer. Os desafios que nós estamos vivendo hoje, dentro da política, dentro da sociedade, da economia, todos eles estão em função do nosso crescimento. Não significa que seja agradável, não significa que seja prazeroso de viver, mas significa que nós estamos passando pelo que a gente precisa passar, nas condições que nós precisamos, para que a gente desperte para algumas coisas. Então, enquanto coletividade, quando nós tivemos a experiência do Covid, por exemplo, a proposta não foi nem mais nem menos a não ser o nosso crescimento espiritual, o desenvolvimento de várias virtudes que, se a gente não tivesse passado por essa experiência, nós não teríamos oportunidade de desenvolver. Então, tudo serve como crescimento. E aí entra a permissão divina, que é bem diferente da vontade de Deus. Então, a permissão é o sentido de permitir a experiência, de dar a chance, de permitir que as coisas aconteçam para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E aí cabe a nós, então, começar a aprender com as nossas quedas, com as nossas tendências, e desenvolver aquilo que nós estamos sendo convidados dentro dessas situações. Porque se a gente se coloca numa posição de vitimismo, numa posição de aquela postura de requerer ajuda, de pedir socorro, mas dentro de um movimento de vitimização, de injustiça, de estar sendo injustiçado, que aquilo não poderia estar acontecendo comigo, eu não estou fazendo uma oração sincera e conectiva. Eu estou mais me afastando da espiritualidade, de toda ajuda que eu posso receber, do que de fato me conectando. E não é porque Deus ou os espíritos superiores se afastam da gente, é porque nós, pela nossa vibração, fazemos isso. Então todas essas situações, elas também têm uma função de gerar o arrependimento sincero, né? E esse arrependimento sincero, ele coloca a gente em humildade. Quantas vezes nós passamos por situações onde a gente é convidado, meio que obrigatoriamente, a desenvolver a humildade. Então, é exatamente isso. E é na humildade que nós conseguimos, então, reconhecer e pedir uma ajuda que seja
destituída desse movimento de vitimismo e reconhecer que se isso está acontecendo comigo, se eu estou passando por isso, seja individualmente ou seja coletivamente, né, num sentido macro realmente, isso tem um motivo e tem uma razão, e eu não sou vítima de nada. Não existem vítimas no mundo. Pode haver injustiça da parte de alguém, mas a pessoa que recebeu a injustiça que o outro cometeu foi permitido para que a evolução dela aconteça. Então a gente pode ampliar isso para nós, para a sociedade, para o todo, e foi assim um dos maiores aprendizados que a gente teve no estudo de hoje. Então, se quiser assistir na íntegra, tá aí.